Ok. Gravando, então. Muito bem, gente. Tecido nervoso. Vamos lá. A função em si, né? Estímulo do meio externo entra através de órgãos sensoriais, né? Vai até o nosso cérebro e do cérebro tem a reação ou o estímulo. Como a gente pode dar um exemplo para simplificar isso daí? Órgãos sensoriais, audição, visão, o paladar, o olfato, né? Tudo isso é órgão sensorial. Se eu tenho, vamos supor, eu estou ouvindo um som, né? Esse som ele está entrando pelo meu ouvido, está indo até o ouvido interno e está vibrando lá as membranas e a vibração acaba estimulando um nervo e esse nervo leva até o nosso cérebro o estímulo, transformando o som em sinal elétrico. Tudo é transformado em sinal elétrico. Uma dor é transformada em sinal elétrico. O que eu ouço, o que eu sinto, o que eu vejo, é tudo sinal elétrico. Então, esse sinal elétrico é conduzido por quem até o nosso cérebro? Por neurônios. O neurônio é a célula nervosa nossa, né? Ela que é a responsável por captar e conduzir até o nosso cérebro todas as informações. E dependendo do tipo de estímulo que entra, né, o nosso cérebro tem uma área mais específica que capta e faz a conversão daquele estímulo elétrico em som, em visão, em paladar, certo? E conforme o estímulo é recebido, você acaba tendo uma reação ao estímulo, que a gente chama de reflexo, né? A resposta. Vamos supor, se você está em casa e, de repente, você encostou a sua mão numa chapa quente, né? Imediatamente foi percebido aquela dor, chapa quente, e imediatamente vem a resposta para quê? Você tirar a mão, não é? Se você está andando e vem um raio de luz forte no seu olho, imediatamente você faz o quê? Fecha o olho. Então, são reações ao estímulo recebido. Tudo isso é feito por neurônios, pela célula nervosa. Ok? E aí, nós temos o sistema nervoso, tá? Que tem o central e tem o periférico. O central, ele é composto pelo nosso encéfalo, né? Encéfalo, e a nossa medula, tá? Então, essa parte toda aqui é o central. E nós temos o periférico. O periférico são nervos que saem do central e vão à periferia. Do central, sai aqui, ó, da medula, e vão para a periferia. Então, esse é o periférico, né? E ele é composto por nervos e gânglios. O tecido nervoso, né, ele é composto pelos neurônios e pelas células da glia, ou também chamado neuróglia. Tá? Então, neurônio,
e células da glia. O neurônio é a célula pensante, né? É a célula nervosa, é a célula inteligente. A célula da glia é a célula que vai dar sustentação ao neurônio, né? São vários tipos de células da glia que a gente vai comentar. Mas ela é que vai dar a sustentação aos neurônios. Os neurônios, eles são responsáveis pela recepção, pela transmissão e o processamento de estímulos. Eles possuem morfologia complexa, mas quase todos vão apresentar um corpo celular, ou também chamado de pericárdio, seria essa porção aqui. Então, isso aqui é o corpo celular do neurônio, né? Eu tenho os dendritos, dendritos, tá? Que estão ligados ao corpo, dendritos, ligado ao corpo. Eu tenho o axônio, que seria essa cauda aqui, essa cauda toda aqui, é o axônio. E no final, ligado ao axônio, eu tenho outras ramificações, que são semelhantes aos dendritos, mas que são chamados de telodendro, né? Os telodendro. O telodendro está aqui. Tem alguém entrando? Muito bem. Então, o neurônio em si, formado pelo corpo, dendritos, pelo axônio e pelos telodendro. Ok? Essa é a estrutura do neurônio. Dendritos são aqueles prolongamentos, né, numerosos, né? Então, eu tenho aqui o corpo, o núcleo, né, neuronal, e os dendritos são essas ramificações que estão em volta do corpo, ligada ao corpo. Qual que é a função, a especialidade desses dendritos, né? Especializados na função de receber os estímulos do meio ambiente. Então, tudo que é percebido por eles, né? É captado esses estímulos de células epiteliais, né? Sensoriais ou de outro neurônio. Eu posso ter estímulos de órgãos sensoriais, ou eu posso ter aqui um outro neurônio estimulando esse daqui. Então, neurônio com neurônio. Só para adiantar, quando eu tenho a junção de um neurônio com um órgão ou com outro neurônio, essa junção, né, é chamada de sinapse. Sinapse. E é através dessa sinapse que ocorre a comunicação entre neurônios. Ok? Qualquer dúvida, vocês podem me interromper, tá? O corpo celular, ou o pericárdio, é o centro trófico da célula, né? É a parte central de um neurônio, né? O corpo, aonde está o núcleo celular. O neurônio, o corpo celular, também pode receber estímulo da mesma forma que os
é dendritos. Ele também é sensível à captação de estímulo, tá? Ele também recebe estímulo. O axônio. O axônio, então, é um prolongamento, né? Aqui, neuronal, especializado na condução de impulso, que transmitem informações do neurônio para outras células, que pode ser um outro neurônio, pode ser uma fibra muscular, pode ser uma glândula, enfim, ele vai estimular outra área qualquer. Ou seja, ele vai fazer sinapse. Ele vai fazer sinapse com o músculo, vai fazer uma sinapse com outro neurônio, vai fazer uma sinapse com alguma glândula. Tá? Esse axônio, ele pode ou não apresentar mielina. O que é mielina? Mielina, gente, é essa capa aqui, ó. Capa de mielina. Tá? Então, existe neurônios mielinizados e os neurônios amielinizados. E qual que é a importância dessa mielina? Além dela proteger, gente, só um minutinho. Oi, Caio, eu estou em aula. Eles estão aonde? Tá bom, eu estou aqui. Tá. Desculpa, gente, é que eu estou no escritório e aqui a coisa não para. E aí, então, essa é sinapse. O axônio, além de proteger, a mielina, além de proteger o axônio, ele também faz o seguinte: quando um estímulo é conduzido pelo axônio, esse estímulo ele não passa aonde tiver mielina. Ele não passa. Se ele não passa, ele é conduzido somente aonde não tem mielina. Então, ele passa daqui, aí ele salta e vem para cá, daqui ele salta e vem para cá, daqui ele salta e vem para cá, ele vai saltando até chegar à terminação. Qual é a diferença, então? A condução de um neurônio com mielina e um neurônio sem mielina. Se não tiver a mielina, ele vai ser conduzido diretamente. Ele vem aqui, reto. Se tiver, ele vai aos saltos. Quem anda mais rápido? Quem anda em passos contínuos ou quem anda saltando? O salto é mais rápido. Então, a condução por neurônios mielinizados é uma condução mais rápida, porque é uma condução saltatória. Ok? Aqui é apenas tipos de neurônios. O bipolar, tá? O unipolar, um polo só, o bipolar, porque sai dois aqui, dois axônios. Unipolar, multipolares, tá? E célula piramidal. Então, isso aqui, gente, é só para vocês terem conhecimento, não precisam se preocupar com essa classificação. Então, a transmissão foi o que eu já adiantei para vocês, né? A comunicação entre neurônios. O que é? A transmissão entre neurônios. Um neurônio e um outro neurônio.
Então, nós temos aqui o axônio, veja, a bainha de mielina, né? E isso aqui vai se comunicar com outros neurônios. O local, então, de comunicação de um neurônio com outro é chamado de sinapse, tá? Esses pontos de comunicação são pontos de sinapses, tá? Dendritos, né? Ok? Então, só estou mostrando aqui as sinapses. A sinapse, gente, então, é essa área aqui. Um neurônio se comunicando com outro em alguma área. Essa área de sinapse, tá? O que vai ter nessa área de sinapse? O neurônio, ele se comunica com o outro através de substâncias químicas, através de uma substância que a gente chama de neurotransmissor ou de mediador químico. Tanto faz, é a mesma coisa. O mediador químico ou neurotransmissor. Esse neurotransmissor, ele é sintetizado dentro do neurônio. E ele é armazenado em vesículas. Então, vesículas de armazenamento. Sempre que chegar um estímulo neuronal, o estímulo vai despolarizar essa área e vai liberar as vesículas, liberando o neurotransmissor para a sinapse. Esse neurotransmissor, ele vai se ligar a receptores do outro neurônio, aonde então essa ligação do mediador aos receptores é que vai ser a transferência de informação. É desse jeito que ocorre o estímulo de um neurônio para outro. Chega aqui o estímulo, libera as vesículas contendo o neurotransmissor para a sinapse, e esse neurotransmissor ele vai se ligar a receptores da superfície de outro neurônio, estimulando, ligando, ativando esse outro neurônio. Ok? É dessa forma que ocorre o estímulo de um neurônio para outro. Dessa forma que ocorre a sinapse. A neuróglia, ou células da glia. Eu falei que são células presentes a nível de SNC, ao lado dos neurônios. Ao microscópio óptico, em lâminas coradas com HE, as células não se destacam, a gente não consegue ver. Para a melhor visualização, é utilizado técnicas especiais de impregnação de prata ou de ouro. E nós temos lâminas aí na faculdade, que a gente ia ver, né, com essas células, tá? Com esse tipo de impregnação. E depois eu vou pegar no Atlas e disponibilizar para vocês. Para cada neurônio, tem aproximadamente 10 células da glia, tá? Para cada neurônio, eu tenho 10 células da glia. Tipos de célula da glia. Oligodendrócitos produzem a bainha de mielina dos neurônios. Então, aquela bainha de mielina que eu falei que leva o impulso saltatório é produzida por uma célula da glia, que é o oligodendrócito. Ela que produz a mielina. Ok? Muito bem.
Astrócito. Duda. Aqui. O astrócito são células em forma de estrela, né? Estrelados, tá? E o astrócito, gente, ele liga os neurônios aos capilares sanguíneos. Então, são essas células aqui, ó, tá? Que fazem a ligação do neurônio a um capilar, tá? Eles atuam na sustentação, controle da composição iônica e molecular dos neurônios. Então, eles que vão praticamente promover aí a sustentação, né, dos neurônios, né? Eles que fazem essa ligação, porque é pelos vasos que chegam a glicose, que chegam os íons, né, para dar sustentação ao neurônio. E quem faz essa ponte de vaso e neurônio são os astrócitos, tá? Astrócitos. Beleza? Depois, nós temos os oligodendrócitos e astrócitos. Não, desculpa, repetindo só. Veja aqui, os oligo, produzindo a bainha de mielina, né? O axônio está aqui, ó, tá? Por isso que faz, desculpa, né? Faz o impulso saltatório, tá? Oligo, e os astrócitos, né? Se ligando ao vaso, né? O capilar, e ao neurônio, pegando substâncias importantes aqui e levando para o axônio, tá? Então, astrócito responsável pela ponte entre vaso e neurônio. Ok? Micróglia. A micróglia, gente, é uma célula também da glia muito importante. A micróglia são células fagocitárias, tá? Elas participam, então, do processo inflamatório e de reparação do tecido nervoso, né? A micróglia é que vai reparar, fagocitar substâncias que estão lá a nível de SNC, né? Provocando ou tentando provocar algum dano ao nosso cérebro, aos neurônios. Então, elas vão lá e vão fagocitar tudo que está de estranho a nível cerebral, tá? Então, são as células protetoras, né? São as células de guerra aí do nosso cérebro, as micróglias, células fagocitárias. E são esses o tipo de células que a gente tem, que a gente queria dar ênfase, tá? Para vocês. Eu só quero ver aqui um minutinho.
Eu tentei captar aqui uma célula, mas não está legal. Eu vou ter que pegar o meu Atlas. Gente, essa aulinha básica de células a nível RNC, eu vou dar como tarefa para vocês, tá? Algumas questõezinhas sobre essa simples aulinha, mas que vai ser muito importante, tá? Para a realização de nossa provinha, tá? Então, só relembrando, tá? A nossa prova é dia 1º. A gente vai ter só mais a semana que vem, depois a gente vai estar fazendo a provinha, tá? Qualquer dúvida, qualquer problema, entre em contato comigo. Ok, gente? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Beleza, então. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode ligar o microfone aí, gente, e falar, sem problema nenhum. Tudo bem? Se está tudo bem, eu vou parar a gravação.